Uma boa tarde a todos. Conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão de audiência de Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do processo administrativo 1 de 2022, cujo objeto é a apuração de possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira, quando da tramitação do projeto de lei número 39 de 2021, que tratou da doação de lotes no Distrito Industrial. Presentes: o vereador Hernandes, do Conselho, o advogado do Legislativo, o Vinícius, com o doutor Fábio, advogado da Defesa, o doutor Juliano Correia, vereador Roberto Vieira. Sendo assim, eu peço que chame a primeira testemunha, o senhor Norival Francisco de Lima, se alguém puder fazer isso. Boa tarde, senhor prefeito. O senhor está como testemunha. A discussão que está aqui hoje é a apuração de um possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira, quando tramitou o projeto 3922 de 21, que tratou da doação de lotes no Distrito Industrial. A gente alerta o senhor que, como testemunha, tem um compromisso de dizer a verdade e, na sequência, eu passo as perguntas para o doutor Juliano, advogado da Defesa. Doutor, à disposição. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Como o presidente narrou para o senhor aí a discussão que está nessa investigação, nesse PAD, trata de suposta quebra de decoro do vereador Roberto, referente a esse projeto 39, que fez a doação para a empresa de uns lotes lá no Distrito Industrial. Queria saber do senhor o seguinte: a tramitação desse projeto, a priori, tramitou de que forma? Perante as tratativas para poder fazer a doação. O senhor tem conhecimento desse fato? Tem conhecimento do fato, sim. O projeto foi enviado primeiro em urgência simples, e depois foi pedida a urgência especial, no que a mesa da Câmara deve ter deliberado e aceitado a urgência. E o senhor consegue declinar qual que foi a motivação da transmutação do regime de tramitação simples por urgência especial? Com certeza, acatando um pedido da secretaria competente, e porque até houve uma falha no sentido que não sabia que a Câmara ia entrar em recesso. E como estava todo mundo muito ansioso para que se concretizasse a vinda da empresa para cá, aí, em virtude de ter de aguardar mais 15 ou 20 dias, foi pedido o regime de urgência especial para o fato. O senhor pode contar para a gente como o senhor tomou conhecimento do interesse da empresa em estar implantando as suas atividades aqui no município de Itaú? A pergunta está indeferida, doutor, por não ter pertinência com o que a gente está discutindo aqui, do ocorrido aqui. Outra pergunta, provavelmente vai ser indeferida também. O senhor possui algum grau de parentesco com alguns dos sócios da Tríade? Indeferida também, doutor, pelos motivos já da alegação anterior. O senhor pode declinar hoje qual que é o número de geração de empregos que a Tríade trouxe para Itaú de Minas? Também indeferida, sem pertinência com o que aconteceu aqui.
senhor sabe informar se a trilha já está em funcionamento no município? Sim, está em funcionamento no município, sim. E o senhor pode declinar o que ela está produzindo de... É indeferida, sem pertinência com o que aconteceu aqui. Só queria que constasse aí nos indeferimentos, né, a pertinência simetricamente interligada ao objeto da investigação, por causa da estranheza que causou a transmutação do regime simples para o regime de urgência especial. Essas são as questões que estão sendo levantadas, e a indagação do vereador investigado foi justamente pela estranheza da mudança repentina da forma como tramitava o projeto, que fugiu aos parâmetros da investigação comum, né, que os vereadores têm quando existe uma proposta dessa proporção. Mas tudo bem, é direito do presidente indeferir as perguntas. Uma última questão. Se quando houve a proposta da instalação da empresa, houve alguma proposta de tempo mínimo para poder estar em atividade, proposta mínima de quantidade de geração de empregos, a priori? Sem pertinência também, indeferida, doutor. Bom, prefeito, obrigado pela compreensão, né, e pela atenção dispensada, em que pese aí a presidência da comissão partir dessa envergadura, né, a defesa se sente realmente prejudicada, porque, igual eu já disse anteriormente, simetricamente tem o interesse da defesa, sim. Né? É a justificativa do repúdio do vereador, né, que seria aqui, então, explanado, dado ao regime de urgência, que seria da lavra de Vossa Excelência. Mas eu agradeço, senhor, pela participação. Ok. Passando agora para os membros do Conselho, pergunto ao vereador Hernandes se tem alguma pergunta para a testemunha. Boa tarde. Boa tarde. Nenhuma. O presidente também do Conselho não tem questionamentos, portanto, finaliza a oitiva da testemunha Norival Francisco de Lima. Obrigado e sempre à disposição. Boa tarde. O senhor José Romualdo, está aí do outro lado? Isso, José Romualdo. O senhor foi enrolado como testemunha pela defesa, pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. E o que a gente está discutindo aqui, senhor José Romualdo, é a apuração de um possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieira, quando da tramitação do projeto de lei número 39 de 2021, que tratou de doação de lotes no Distrito Industrial. Então, o motivo da convocação de intimação, o motivo da intimação do senhor hoje foi esse, tá? E aí a gente só alerta o senhor que, como testemunha, tem o compromisso de dizer a verdade. Alguma dúvida, senhor Zé Romualdo? Não. Então, vou passar a palavra para o doutor Juliano Correia, que é o advogado da defesa. Tudo bem? Tudo bem. Ok, a gente só pede que seja falado um pouquinho mais alto, porque a gente está ouvindo com muita dificuldade aqui. Falar um pouco mais alto, tudo bem. Vou pedir para o doutor Juliano. Então, pode conduzir e falando um pouquinho mais alto, como sugerido pelo senhor Zé Romualdo. Boa tarde, senhor Zé Romualdo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que o senhor expusesse para a gente aqui qual que é a atividade principal da tríade. Atividade principal, acabamento em couro. Não entendi. Acabamento em couro, ele disse. Como que o senhor teve conhecimento da disponibilidade da doação de áreas no Distrito Industrial do nosso município de Itaú de Minas? Não entendi, doutor? Ele Só não um entendeu minutinho, por também. favor. Vou indeferir a pergunta por falta de relação com o que está em discussão. A pergunta foi indeferida. Ok. O senhor conheceu o vereador Roberto
quando ele teve na visita na sede da empresa aí na sua cidade? Não, eu não conheci esse vereador, o Roberto, viu? O senhor esteve presente na reunião, junto com o prefeito municipal de Itaú de Minas e seus assessores, para tratar da mudança do regime de tramitação para doação do terreno para a sua empresa? Vereador, essa questão, de acordo com o 459 do CPC, não tem relação com o procedimento com a sindicância. Ele vai responder ou não? Eu acredito que isso não tem, de acordo com o CPC, repito, não tem relação nenhuma com a sindicância, que tem a ver com falta de decoro. Então, se ele participou ou não de reunião com o prefeito, eu acho que isso não vem ao caso de acordo com a matéria objeto da sindicância. Deixa ao crivo do conselho definir ou não a pergunta. Ele não vai responder. Vamos seguir adiante. O senhor vai indeferir, presidente? Só para constar. Não vou indeferir não, mas ele não vai responder, então segue adiante. Então, mas pela ordem, o senhor está compromissado como testemunha, né? Então, o senhor tem um dever de falar a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho. Então, eu vou insistir na pergunta novamente. Ó, a pergunta não está indeferida, viu, senhor José Ok, Romualdo? ele vai responder. Ela está deferida ou indeferida? Ela não está, ela está deferida. A pergunta está Ok, ele vai deferida. responder. Por gentileza, você pode repetir a pergunta? Sim. Eu quero saber se o senhor esteve presente quando da reunião com o prefeito municipal e seus assessores para tratarem da doação do lote que foi doado para a empresa do senhor. Eu tive presente somente na assinatura do cronograma que a gente fez, do compromisso que a gente assumiu. E o senhor pode declinar qual que foi o compromisso que vocês assumiram? Olha, ele tá descrito, eu creio que ele está descrito no cronograma, doutor. Perfeito. O senhor pode nos dizer hoje, na data de hoje, se a Tríade proporciona algum emprego para Itaú de Minas? Pergunta, vereador, só um essa instantinho, por pergunta não tem a ver com favor. a sindicância, Pergunta, sinceramente. Sr. José Romualdo, só um instantinho. Pergunta indeferida, doutor Juliano, por não ter pertinência com o que se discute aqui. Teve alguma... Vou só me retroagir um pouco no assunto, pelo seguinte. Quando de um projeto para doação para a empresa de vocês, ele tramitava de forma simples aqui perante a Casa de Leis aqui de Itaú de Minas. E houve, de uma forma repentina, a mudança desse projeto para o regime de urgência especial. Eu queria saber se foi exigência da empresa que houvesse esse tipo de mudança na aceleração do projeto para fazer a doação para a empresa. Pergunta também indeferida. Eu não tenho conhecimento disso, doutor, se houve algum tipo de mudança. Não tenho conhecimento. Senhor José Romualdo, só um instantinho, por favor. Eu até pedi para o senhor, assim que acabar a pergunta do advogado da defesa, doutor Juliano, o senhor aguardar uns 2 ou 3 segundos para a gente conseguir processar até chegar para o senhor ver o que está acontecendo aqui. A pergunta também está indeferida por não guardar pertinência com o que foi discutido aqui, o que se discute. Fica difícil porque o senhor podia me dar um manual, então, presidente, para me direcionar as perguntas já pré-elaboradas, porque qualquer pergunta que a defesa faz ela é indeferida, totalmente cerceando o direito de defesa do meu cliente. E eu vou insistir numa outra pergunta, José Romualdo, pelo seguinte: em quantos sócios vocês são da empresa?
É indeferido também a pergunta, por não ter relação alguma com o que se discute aqui. Eu vou dispensar o senhor, mas com os meus protestos, tá? Porque o presidente ele é muito intransigente. Então, ele não deixa a defesa trabalhar da forma como a lei lhe garante, né? Se ele está na presidência, está indeferindo dessa forma, ele vai ser responsabilizado futuramente com relação a isso. Eu vou agradecer a presença do senhor aqui, eu não tenho mais perguntas não, muito obrigado. Senhor Zé Romualdo, eu vou passar, só um instantinho, por gentileza. O outro membro do conselho, o vereador Hernandes, tem alguma questão para levantar para o senhor Romualdo? Sim. Então, senhor Zé Romualdo, o vereador membro do Conselho de Ética, o senhor Hernandes, vai fazer algumas perguntas ao senhor. Boa tarde. O senhor recebeu visita de algum vereador de Itaú de Minas em sua empresa? Ele perguntou se você recebeu visita. A gente está ouvindo muito baixo, por isso que eu estou repetindo a pergunta. A gente está ouvindo muito baixo, mas ele vai responder. Teve dois vereadores que visitou o Curtume, sim. Certo. A segunda pergunta. A empresa tinha outros convites ou possibilidades para instalar em outros municípios? Sim, tinha em outros municípios, tinha proposta de outro município, sim. Terceira e última. Foi pago alguma propina a algum vereador ou servidor da Câmara de Itaú? Nossa. Não, claro que não, né? Claro que não. Certinho, muito obrigado. O senhor Zé Romualdo, a gente agradece, então, o testemunho do senhor e desejamos uma boa tarde. Até mais, até logo, tchau. Tá bom, boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Dando sequência aos procedimentos, agora a gente vai ouvir o vereador Roberto e mais uma vez falando que o que se trata aqui é por ação de possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Roberto Gonçalves Vieiras, quando da tramitação do projeto 39 de 2021, que tratou da doação de lotes no Distrito Industrial. Boa tarde, vereador Roberto. Eu vou iniciar com a seguinte pergunta para o senhor. O senhor acredita que os vereadores foram comprados para votar o projeto da doação de lotes da Triat? Não acredito, nunca falei isso e não tem nem assim, nunca citei algo em relação a isso. Não acredito. O senhor digitou no grupo do WhatsApp o símbolo de porcentagem. Pela ordem, presidente, induzindo sim. a testemunha, né? O senhor está afirmando que ele digitou, né? Vamos mudar a palavra afirmando por possível, né? Em tese. Não, ele digitou. É isso que eu estou perguntando. Vou falar assim. O senhor está perguntando se ele falando, digitou ou está afirmando que ele digitou? Ele digitou. Eu estou afirmando, afirmando. e vou concluir com a pergunta. O senhor digitou o símbolo de porcentagem no grupo de assessoria da Câmara. Com qual finalidade? Tá, só corrigindo o senhor pela ordem aí, meu advogado até perguntou para o senhor se o senhor está perguntando ou afirmando, porque o senhor está afirmando uma coisa que não é, o senhor está falando que eu coloquei. O senhor estava no momento comigo, na hora que foi digitado esse símbolo? Pela ordem. Ele acabou de falar, se o senhor está perguntando ou afirmando. Vou reformular, então, a pergunta. No grupo do WhatsApp, está aqui nos autos, com o número de telefone que o senhor Roberto usa, com o seu perfil que é usado nesse grupo, tem como digitado do senhor, na frente do nome do senhor, o símbolo de porcentagem. A pergunta é, o que significa o símbolo naquele contexto? Tá. O símbolo não tem significado nenhum, porque não foi eu que o digitei. Tá? E relatei isso por várias vezes aqui. O problema é que o senhor tem, né, a vontade, assim, de, como o senhor induziu aí da mesma forma, de colocar falando o que eu fiz, como o relatório que o senhor deu também na sindicância. Então, eu não sei o que significa um símbolo, eu sei, tá? Mas não foi eu que fiz,
Não foi eu que coloquei o símbolo, da mesma forma que eu tenho do senhor, tá? Mensagem que o senhor passou enganadamente para outra pessoa e depois, ó, não era para você, enganei, mandei. Como qualquer um pode até fazer, mas o meu não foi nem mandado enganado. Não foi. O meu celular, eu tenho um filho de 5 anos que vive com o meu celular na mão. Ele pega, brinca com o celular, deixa ele jogar joguinho, né? E então não me atentei. Bem provavelmente foi uma ação sem noção nenhuma de uma tecla que apertou ali, pronto que seja, mas não foi eu que coloquei isso. Então, eu vou pedir só a citação para a servidora Angelita, para abrir na página que tem esse símbolo e apresentar para ficar claro para todo mundo que vai assistir, ter acesso ao que está acontecendo aqui, quem o nome que está na frente do símbolo digitado, só para constar e todo mundo saber, para eventuais dúvidas, porque o que a gente está perguntando aqui, que foi perguntado, é o significado do símbolo, baseado na autoria da digitação, que é o nome do vereador que a gente está discutindo aqui o assunto.
Eu pediria só para o vereador Roberto confirmar se o símbolo que está aí é do número de telefone dele. Tá, mas eu acho que tem hora que o senhor chama a gente de bobo, porque o povo de povo, eu já falei que o telefone é meu, já respondi essa pergunta. Acho que a vontade do senhor de me prejudicar é tão grande que o senhor, eu acho que chama a gente de bobo, tá? Eu já falei que o telefone é meu e que esse símbolo, tá, foi logicamente digitado ou alguma coisa, provavelmente para o meu filho, e eu estou achando ele aqui, até no celular, para mostrar que ele não foi inseguido de uma conversa minha. Ele entrou, peraí só um minutinho que eu vou achar aqui, ele entrou isoladamente, sozinho depois. Quer dizer que eu vou mandar um símbolo sozinho e pronto. Se eu quisesse falar alguma coisa, eu tinha falado, eu tinha discutido, como eu discuti com tanta indignidade que eu fiquei aqui, de ver o que foi que aconteceu aqui, esse regime de urgência especial. Então, eu não fujo do que eu faço. Agora, o senhor está insistindo, eu acho que o senhor estava com o meu celular, para o senhor falar que foi eu que coloquei, certo? O celular é meu, o senhor está perguntando uma coisa que eu já respondi. Então tá perfeito. O senhor Certo? pode pegar os Eu autos, por vou- gentileza, de novo? Só colocando aqui, eu gostaria de registrar que esse símbolo foi colocado em horário, fora do contexto da minha conversa, fora do momento. Foi uns minutos, parece, algum tempinho depois. Vou pedir à servidora Angelita para só fazer essa conferência dos horários da última publicação do vereador Roberto e que veio na sequência o símbolo de porcentagem. Isso. Muito obrigado. Eu estou procurando aqui, Presidente, posso ainda não responder? achei, mas muito obrigado. Poderia só fazer as contas para mim? Senhor vereador Oi. Roberto, a gente vai conduzir da forma que precisa, dando direito todo para o senhor. Deixa Mas só, eu ainda estava na resposta, pela ordem, eu estava na resposta. Só acertar etapas por etapas. Tá, então espero eu Agora concluir. é a etapa que eu senhor me pedi para a corrigir. servidora fazer a leitura dos horários da última publicação que antecedeu ao símbolo de porcentagem. Isso, mas o senhor poderia esperar eu concluir a minha resposta. Vai ter todo Viu? o tempo. Eu entrei Tudo para bem. pedir para a servidora deixar claro os horários. É o que ela vai fazer agora. Senhor presidente, de acordo com o WhatsApp da assessoria de comunicação, o comunicado foi publicado às 16h48. O senhor Roberto colocou às 17h03. Isso é brincadeira? Às 17h45 aparece um símbolo de percentual. E às 17h47 tem o áudio do vereador Roberto e logo abaixo um do vereador Fabiano. Perfeito, está registrado nos autos e em toda a discussão, tá? Vai dar sequência aqui. O senhor Roberto quer fazer mais algumas considerações a respeito desse tema? Só concluindo isso, tá? Provavelmente, de uma conversa até eu voltar a falar com o Fabiano, estava em casa, provavelmente meu menino deve ter pegado e, sem saber o que estava fazendo, poderia ser qualquer uma outra letra, uma outra coisa, foi digitado. Tanto que eu deixei bem claro, que eu nunca coloquei aquilo. E eu nunca falei algo de porcentagem em nenhuma das minhas conversas. E nunca afirmei e falei de aceitar propina ou qualquer coisa dessa maneira. Na sequência, os vereadores da Câmara, administrativamente, estão subordinados a quem? Os servidores da casa, não sei se foi isso que eu falei, os servidores da casa, de forma administrativa, estão subordinados a quem? A mesa diretora.
subordinados à mesa diretora, a todos os vereadores, mas principalmente à mesa diretora, ao presidente. Eu estou perguntando dos servidores da casa. Os servidores aqui, por exemplo, a servidora Angelita, o Fábio, eles estão subordinados a quem? A presidência. Presidência da Câmara. E finalizando, então, baseado nessa pergunta minha, eu queria que o senhor respondesse o seguinte: o senhor fez alguma cobrança ao servidor Walisson da questão da publicação do comunicado de regime de urgência? Eu gostaria que o senhor fosse mais cobrança como assim? Ele fez a publicação de urgência. Eu perguntei, eu não fiz cobrança, eu questionei ele se aquilo era uma brincadeira. Por quê? A gente saiu um dia antes dessa casa, certo? Então, eu falo assim, todos os vereadores, todos, questionando a doação, falando que deveria ser cessão de uso. Aí, a gente entra em recesso. Falar, como o prefeito falou, que, mas não sabia do recesso, foi marcado esse projeto, foi marcado até para o último dia. Então, todo mundo não tem que marcou para o dia seguinte, porque foi o último dia, a gente vai entrar em recesso. Então, todos sabiam, o Executivo, a Câmara Municipal, isso é data fixa. Todos sabiam. Então, a gente entrou em recesso, aí distribui o projeto que vai para o setor jurídico, que vai para as comissões, e aí a gente resolve ir lá, fazer uma visita, totalmente educado, conhecer a empresa. Por quê? Está doando um patrimônio público. Fui no meu carro, não causei ônus para a Câmara nem nada. Chega lá, a gente descobre algumas coisas que a gente fica chateado de ver que não foi procurado fazer uma investigação correta da empresa, de funcionários e tudo mais. Aí a gente chega aqui, almoça, acaba de almoçar, recebe uma mensagem no celular que vai passar. Nós, em recesso, chama todo mundo para votar a urgência especial. Então, eu fiz uma indagação para o servidor Walisson. Falei, isso aqui é brincadeira? Eu fiz uma indagação, um questionamento. Só antes da gente finalizar essa parte, foi falado sobre recesso. Qual foi o dia? Se consegue olhar o dia que foi a votação, que começou a votação desse requerimento que aprovou o requerimento de urgência e a votação do projeto de lei? Esse dia, 15 de julho, era recesso já ou não era? Não era. Dia 16, sim. Perfeito. O
outro membro do conselho, o vereador Hernandes, tem algum questionamento para fazer para o vereador Roberto Gonçalves Vieira? Boa tarde. Nenhum. Boa tarde. Sendo assim, então, a gente passa ao doutor Juliano a condução dos questionamentos a partir de já. Boa tarde, vereador. Boa tarde. O senhor acha que quando houve a mudança na tramitação do projeto, houve algum prejuízo para a municipalidade? Quando houve a tramitação do projeto, a mudança do projeto de simples para urgente, eu acho que houve um prejuízo muito grande. Por quê? A Câmara Municipal e os vereadores que aqui estão representando o povo, eles têm um papel fundamental, que é a fiscalização. É ver o que está sendo feito de maneira correta ou não, e se aquilo é bom para o povo ou não, para a comunidade, para o nosso município. Quando tirou o projeto de uma tramitação comum, deixou de passar pelo crivo do jurídico, que iria ver se tinha algumas falhas, alguma coisa, qualquer vício que tivesse o projeto e poderia ser consertado. Então, tirando da tramitação comum, passando para a urgência especial, tira o crivo do jurídico. Tira também o crivo das comissões, como são feitas, permanentes. Para quê? Para estudar cada pasta, comissão disso, daquilo, para quê? Para desenvolver e corrigir erros em projetos, para estar dando, né, e buscando, vendo qual que é a melhor maneira para dar sequência naquele projeto. Se ele é bom, se é ruim, tudo mais. Então, a partir do momento que tirou essas atribuições da casa, a população já estava perdendo. Já estava. Porque a casa, uma das atribuições da Casa Legislativa é essa. Agora, para mim, o prejuízo foi grande, que se tivesse passado pelas comissões e pelo jurídico, eu acredito que a gente não estava na situação, eu tenho assim, fé por mim, que não estávamos na situação que a gente está hoje em relação à doação desse terreno para a Tríade. Perfeito. Houve alguns questionamentos, e um dos objetos da investigação que o senhor teria ofendido o servidor, o Alisson, dirigindo a ele algumas palavras. O senhor lembra desse episódio que houve aqui na Câmara? Lembro muito bem. Inclusive, após o episódio, eu já conversei com ele. Às vezes eu tenho uma maneira de me expressar, às vezes falo até um pouco alto, mas sempre com educação. Nunca destratei ninguém, nunca. Estou há quase 6 anos nessa casa. Eu gostaria que apontasse aí que eu destratei alguma pessoa alguma vez aqui, um servidor ou mesmo um munícipe que viesse aqui. Nunca destratei ninguém. Então, o episódio com o Alisson, que inclusive considero até amigo, mantenho relação de contato com ele, amizade. Esses dias agora comprei um computador dele, que ele foi na minha casa, para me instalar, explicar as coisas para mim. Um erro que eu sempre achei no servidor Alisson, que é de uma competência extraordinária, sempre falei isto daqui, sempre. Para mim, o vício que ele tinha era ser político. E o servidor, a partir do momento que ele não está num cargo político,
ele tem que servir, ele tem que fazer as atribuições deles, mas não entrar adentro de uma questão política. E ele, às vezes, fazia o que eu já havia até a um outro momento falado com ele, dado até um conselho para ele. O seu brilhantismo, o seu profissionalismo, né, a sua capacidade é extraordinária, mas você deixa o seu lado político entrar, às vezes, no meio de alguma coisa, e isso não pode. E o dia que tive com ele, que ele veio dar uma explicação à questão da assessoria, eu quis sair da sala. Por quê? Porque ninguém me respondeu. Eu tinha feito uma pergunta até política dentro da assessoria. Só um minutinho, essa sala que o senhor fala é o grupo de WhatsApp? Aqui. Aqui mesmo na sessão? Aqui mesmo. O fato ocorreu aqui. A plenário aqui, a gente em sessão ordinária, se não me engano, e ele veio dar, né, a explicação ali referente à assessoria de comunicação, que hoje ela até é mudada, hoje nós não interferimos nela, nós não falamos nela, só recebemos as mensagens. Mas aí, quando ele começou a dar uma explicação, eu, naquele momento, indignado pela situação desse regime de urgência especial, uma coisa que eu sabia que não tinha necessidade, tinha por mim isto. Então ele começou a explicar, eu falei que iria sair, isso está gravado aí e tudo mais. Vou sair, fui saindo, aí ele questionou comigo, então depois você não fala nada. Aí eu peguei e falei para ele, problema seu, Alisson, é que você é político. Foi a única coisa que eu direcionei a ele e saí. Então, posso ter falado às vezes em um tom mais alto, seu problema é que você é político. Pronto, e saí normal. Uma pessoa que foi criada, conheci sua mãe, foi criada vizinho de frente, seu avô foi melhor amigo que meu pai teve, então assim, tenho amizade com ele. Agora, é o que eu falo até em defesa, a população que está assistindo, a tristeza que é ver o tanto que o nome político é desacreditado. Porque chamar uma pessoa de político causa isso daí, um processo. Agora, eu acho que é vergonhosamente ter que falar isso. Mas foi a única questão. Nunca fiz, não com o Alisson, nem com ninguém aqui. Nunca tive uma desavença de xingar alguma pessoa, né? Nada, de ameaçar muito menos, então nunca tive. Então, o fato com o Alisson foi isto. Eu realmente estava indignado com a situação e falei isso, você é político. Somente isso. Teve uma outra questão que foi questionada pelos vereadores e que também é objeto desse procedimento, de você ter insinuado ou ter feito uma pergunta por interposta pessoa de se alguém tinha ganhado alguma coisa com relação a isso. Me parece que tem um áudio do senhor falando que alguém estava te perguntando determinada coisa. O senhor consegue lembrar desse fato? Como que foi esse assunto? Posso relatar? Então, uma até das minhas dúvidas que eu tinha, que desde o início que foi colocado isso, desde o início que abriram esse procedimento contra mim, eu falei isso. E no próprio áudio eu cito, estou aqui com um cidadão
que está fazendo essa pergunta para mim. A vontade, eu acho, de me prejudicar é tão grande por parte de alguns, que até hoje, isso é assim uma matéria, né, do objeto ali em si, até hoje ninguém aqui nessa casa, na sindicância, no PA, me perguntou quem é essa pessoa, se essa pessoa poderia vir testemunhar aqui, sendo que na própria gravação está lá. Eu estou com uma pessoa aqui que está me perguntando. E a pergunta que ele fez, que hoje a gente trouxe aí uma certidão, né, de depoimento, e ele também deseja muito vir nessa casa para fazer a pergunta que ele fez, falar isso. E às vezes ele, como cidadão, tem vontade até de fazer outras perguntas. Como ele tinha um acesso mais fácil comigo, parou na porta da minha casa, ficou sabendo, parou na porta e perguntou: o que vocês, vereadores, ganharam doando esse terreno? Eu falei, eu não ganhei nada, mas se você quiser que eu faça a pergunta aqui no grupo, até para mim, depois eu vim até pedir aqui uma desculpa aqui, numa sessão, para mim o grupo não era somente de informação da Câmara Municipal, porque eu via sempre alguns comentários aqui. Então, para mim, era um grupo dos vereadores e da coordenadoria da casa, né? Então, eu fiz e falei, estou com uma pessoa do meu lado que está me perguntando, os vereadores, inclusive eu, vocês ganharam alguma coisa com isso? Quero também deixar bem claro, gente, que a pergunta não foi, nem a pergunta dele, não foi, os vereadores ganhou, não foi, que aqui eles colocam a palavra na minha boca, não foi, os vereadores ganhou propina para dar esse terreno? Não. A pergunta que o cidadão fez não foi essa também, tá? Ele perguntou o que os vereadores ganhou. Por exemplo, um vereador, ele pode ganhar, os vereadores, buscando benefício para o município, pode ganhar e pode dar a resposta. Nós ganhamos sim, nós vamos ter 60 empregos para a população de Itaú de Minas. Pronto. A pergunta dele não foi de má fé, como a pergunta que se faz para mim nesse processo administrativo. Ele fez a pergunta, o que os vereadores ganhou para dar esse terreno para uma empresa de fora, né? Tem quantos e quantas empresas aqui tentando almejar aí um terreno para poder gerar emprego aqui no nosso município. Então, foi essa a pergunta que ele fez para mim. E hoje a gente trouxe aqui uma declaração dele, né, eu acho que uma certidão que chama, e ele, se a comissão, quem quiser que ele venha aqui dar seu depoimento, ele me diz, tem o maior prazer de estar esclarecendo mais a fundo ainda isso. O senhor disse que ninguém perguntou durante todo o procedimento quem seria essa pessoa, né? E então eu vou te fazer essa pergunta, quem que é esse cidadão? Ele chama Etevaldo. Etevaldo é o nome dele. E quando ele fez a pergunta para o senhor, o senhor se sentiu constrangido no contexto de vereadores, ou como que foi sua reação quando ele te perguntou se vocês tinham ganhado alguma coisa? O senhor se incluiu
no todo como um grupo, ou o senhor achou que a pergunta foi direcionada só para o pessoal do grupo, fora o senhor? Não, ele fez para o grupo todo, inclusive para mim. A minha resposta a ele, sim, porque foi, né, doado esse terreno. Então, a minha resposta foi, o senhor está fazendo a pergunta para os vereadores, eu respondo para o senhor, mas se o senhor quiser que eu faça a pergunta aqui no WhatsApp, eu faço. Né? Tanto que depois teve 2 vereadores que respondeu, e eu passei para ele as respostas. Teve 2 vereadores que falaram, eu não ganhei nada, até mesmo porque eu sou contra tudo. Eles também levaram a pergunta por um lado, né, às vezes de achar que estava perguntando se teve propina ou alguma coisa. Palavra que nunca foi usada. Perguntou o que os vereadores ganharam com isso. E eu falei para ele, e eu fui contra, e sou contra, né, era contra o regime de urgência e também contra a doação devido à visita que eu fiz para, quando o dono da TRIT, não esse senhor que veio depor, outro, quando ele esteve aqui falando, quando foi distribuído o projeto, normalmente, ele convidou os vereadores para conhecer a fábrica. Então, eu não fiz mais do que a minha obrigação como um representante do povo, tento fazer bem, e aceitar o convite para mim ir lá. Aceitar o convite para mim ir lá e pesquisar sobre a empresa. Pesquisei do CNPJ e encontrei várias questões, não sei se posso relatar aqui. Posso relatar aqui? Na época, a empresa tinha 22 processos trabalhistas. 22. Será que se esse projeto de doação caísse na mão do jurídico da casa, fosse para a comissão, será que tudo isso não iria ser analisado? Será que a gente não teria evitado ter passado mais 1 ano e 4 meses, 16 meses, com aquele terreno ocioso, sem gerar um emprego para a nossa cidade? Será? Então, a minha indignidade foi essa. E a resposta que eu dei foi essa. Falei, não, eu não fui de acordo. Mas na Câmara, o projeto é aprovado ou não pela maioria. Foi o que eu expliquei para ele. Mas com indignidade também, a mesma que ele estava. Ele falou, quantas empresas poderia colocar lá? Mas respondi para ele dessa forma, que eu não me senti. A pergunta, eu acho que um cidadão pode perguntar qualquer coisa. O político, eu acho que ele está sujeito, no mínimo, a responder as indagações do seu povo, pois ele é representante do povo. Voltando na questão anterior do servidor Alisson, quando o senhor atribuiu a ele o adjetivo de ser político, o senhor quis denegrir a imagem dele. Qual que foi a relevância do senhor apontar ele e identificá-lo como um político? Qual que seria o sentido dessa colocação? A colocação, como eu sempre falei para ele, sempre questionei isso com ele, sempre debati isso com ele. Ele estava defendendo uma situação que eu estava cobrando dos políticos, dos vereadores. Então, a partir do momento que um servidor defende a mesa diretora ou defende um vereador, eu acho que não é atribuição de um servidor fazer isso.
ele tem que cumprir as suas atribuições. Mas a única coisa que eu sempre disse para o Alisson é isso. Ele entrava, por ele ser nato um político, tanto que hoje ele ocupa o maior cargo, certo? Sem ser o prefeito e o vice-prefeito do executivo, hoje ele ocupa o maior cargo do executivo. Então, ele é um político, certo? Isto não é defamando ele, não é nada. Inclusive, hoje acho que ele está, sim, num local onde ele pode desenvolver todas as capacidades funcionais de trabalho que ele tem, juntamente com a política. É isso. Nunca direcionei ele falando negativamente da pessoa e do servidor Wallace. Simplesmente ele deixava, né, o ímpeto dele, a vontade dele, e entrava em questões políticas. Somente isso. Vereador, tem mais alguma coisa que você queria colocar aqui em sua defesa? O momento é esse. Gostaria, sim. Gostaria de dizer que quando eu fico aqui indignado, eu fico aqui não é pela indignação do Roberto, não é pela indicação do Roberto, filho da dona Dirce, ou pai do Arthur, é do Roberto, representante do povo. Quando eu fico indignado aqui e luto por uma justiça, por uma causa correta, luto para que seja feito o melhor para o município, eu fico indignado por vocês, pelo povo. Eu estou representando aqui vocês. O motivo da indignação na época está aí. E vou mostrar para vocês agora. Isso eu quero que seja colocado, interpretado na minha defesa. Uma empresa que vem pedir, primeiro, que aqui o presidente, para mim, era tudo matéria relevante, não deixou nem responder. A gente não sabe. O que o povo traz para mim são indagações. E o povo tem direito de questionar, como amanhã, se eu comprar amanhã, né, uma BMW, que eu não tenho condição de comprar, que seja alguma coisa diferente, se o povo que me elegeu ou que não me elegeu, e eu represento da mesma maneira, me perguntar, uai, Roberto, como você conseguiu comprar essa BMW? Eu vou ter o maior prazer de responder. Primeiro, assim, não vejo realmente condição de comprar, mas se eu comprei, se eu ganhei o dinheiro, se eu acertei na Mega Sena, eu sou representante do povo. O político, ele está sujeito a qualquer pergunta. Pergunta, não afirmação. Agora, se alguém vier, Roberto, você comprou essa BMW, você roubou o dinheiro do município para comprar. Ele está afirmando. Agora, se ele perguntar para mim, se eu comprei, eu tenho que ter, é a maior obrigação de responder a ele. Eu estou aqui representando o povo, então eu tenho que responder. Então, a pergunta que esse cidadão fez, ele tem todo o direito de fazer, independente da sua interpretação. Ele tem o direito de fazer. E eu simplesmente repassei a pergunta, porque também sou um representante dele aqui nesta casa. Agora, o que me levou à indignação que eu fiquei, às vezes, de me exaltar,
É da mesma maneira que eu estou indignado hoje de ter feito já várias denúncias nessa casa de venda de material do município, do povo, para Ferro Velho, não aceitar, de passar informações privilegiadas da casa e não aceitar. Mas o que for contra esse representante de vocês, esse sim aceita tudo, sem ter lógica. Mas a minha indignação é isto. E às vezes eu falo de uma maneira mais ardente em si, é por causa da indignação que eu vejo nas coisas que acontecem aqui. Essa empresa, nós nem sabemos, porque não pôde nem fazer a pergunta. Como que ela sabia que tinha esse terreno aqui para ser doado? Sendo que aqui no Itaú tem 50 empresas aqui que quer terreno lá. Como? Como que ela foi selecionada para ser doada a essa empresa? Porque quando eu fui lá pesquisar sobre a empresa, que nós já estávamos, sim, foi falado aí, fez uma pergunta, a Angelita respondeu, se eu interpretei mal, certo? Peço desculpa, mas pela interpretação minha, ela alegou que a urgência especial foi dada antes do recesso. É mentira. Foi dado, se eu interpretei mal. Às vezes o que ela falou eu não entendi. A urgência especial foi dada depois que nós entramos de recesso. A urgência especial foi dada depois que eu fui lá na TRIT, falei com um funcionário. O funcionário falou que a empresa estava praticamente parada, teria sido contratado vários funcionários alguns dias atrás, menos de semana. Lá tinha muito espaço ocioso que não estava sendo usado. Eu fui sim bem recebido lá, junto com o Fabiano. A empresa passou para nós que tinha a necessidade de montar outra empresa aqui, uma filial, porque tinha um trabalho, uma encomenda que tinha que ser feito rápido e para o lado de Piuí. Então ela precisaria produzir naquele ano. Essa empresa, vê se eu não tenho motivo da indignação, essa empresa sequer, até o final do ano, tirou o cadeado velho que estava lá, do antigo dono do Joel Freire. Ela deu um matão lá, que quando eu reclamei aqui na Câmara Municipal, estava dando até bicho lá, um mato altíssimo. Isso após 6 meses que já tinha sido ganhada, que já era de propriedade da TRIT. Não foi feito nada. Aí teve um funcionário daqui do Itaú, que faz capina, que foi lá capinar e foi pago. Pasme vocês! E foi pago pelo secretário de planejamento que fez o projeto da doação. Foi pago por ele. Agora, de novo, gente, não sei a origem do dinheiro, se foi o dono da TRIT que mandou, né? Se foi o secretário que viu a situação lá e foi lá e mandou capinar. Acho que se ele fez isso por conta própria, ele estava errado. Ele é um secretário. Como que doa um terreno e ele arruma gente para ir lá capinar?
depois de quantos meses que foi doado. Mas, gente, eu tenho que falar isso 1000 vezes. Senhor vereador, componente da comissão, o senhor Hernani, preste atenção, porque aqui assim diverge muito a palavra. Então, eu estou falando que foi ele que pagou. Eu não estou falando que ele fez algo errado. Viu? Não estou falando. De repente, ele tem um vínculo mais próximo com os proprietários da Trit e pediu para ele, que eu acho que no mínimo seria até antiético, ele, como propulsor dessa doação, arrumar alguém para capinar lá. Mas quem sou eu, né? Como eu digo, eu não julgo ninguém. Mas eu perguntar para o povo que pergunta, eu tenho esse direito como representante do povo. Entrei, pesquisei a empresa qual estava ganhando um patrimônio nosso, um patrimônio, meu amigo Hernani, meus amigos que estão escutando, amigos quando eu falo também, é que nós não temos uma influência, uma ligação, viu, gente? É maneira de se falar. Tudo aqui tem que explicar bem explicado. Aos amigos todos aí, o povo inteiro. Quando eu pesquisei, vários processos em andamento. Esse terreno, na época, eu pedi uma avaliação para me entender, não oficial, mas aquilo ali vale milhões, milhões. E tem uma infraestrutura feita, alambrado, várias bases alicerces ali, um barracão pronto, só faltando cobrir. Ali vale muito dinheiro. E ali são 6 lotes individuais. 6 lotes. Aqui foi dito que precisava de urgência especial. A urgência, a minha indignação, ela se refere até hoje. Urgência especial. Gente, falou o prefeito que nós íamos entrar em recesso, por isso foi pedido. Mentira. Pois o projeto entrou no último dia que a gente trabalhou. Aí no dia seguinte, que a gente já estava de recesso, foi marcada a reunião extraordinária pedindo urgência especial para dar, tanto que foi em 2 sessões, mudando o trâmite do projeto. Agora, olha a urgência. Se passa pelos trâmites legais, vamos pôr que demoraria muito, 1 mês. Faz 1 ano, já vai fazer 1 ano e 4 meses. O proprietário da Trit, quando ganhou, estava com tanta pressa para ganhar, que só foi eu ir lá, né? Foi relatado até pelo Maxson, secretário de planejamento nessa casa, que eles ligaram para ele, falando que a gente teve lá. Aí mudou para urgência. Não, vamos dar esse trem rápido. E deu rápido, deu no que deu. A Trit, até hoje, não sequer pagou o imposto de propriedade para fazer a escritura, para tirar do nome da prefeitura e passar para o nome deles. Eles tinham tanta necessidade nesse terreno, tanto que falou que os andamentos dependiam, documentação, ligar energia, tudo. Mas até hoje, Hernani, até hoje, não foi passado para o nome deles. O imposto lá que foi avaliado pelo tabelião de nosso município,
né, pelo rapaz do cartório, avaliou, diz ele ainda, Roberto, a gente avaliou, né, ali tudo, não tem não é o terreno nem nada, benfeitoria, as coisas, foi avaliado em mais de 1 milhão. Aí deu um imposto para pagar de 40 e poucos mil reais. Está o documento aí, nós juntamos hoje no processo. Até hoje, essa empresa é tão idônea e tanta pressa de trazer emprego, trazer coisas boas para o nosso município, que até hoje nem esse imposto foi pago. Nem este imposto foi pago até o dia de hoje. Eu tirei uma escritura negativa de escritura lá na Prata. Esse terreno ainda está no nome da prefeitura até hoje. Claro, porque se ele foi no cartório, mandou dar andamento, não pagou nada, nem voltar lá ele voltou, como que estaria, né, no nome? Não teria jeito. Então, como que eu, sendo representante do povo, eu vendo o povo, muita gente precisando de emprego, eu vendo a família e talvez passando a ter fome, como que eu, representando o povo, não posso ficar indignado com uma situação dessa? E ainda responder um processo por ter repassado uma pergunta do povo. E falo mais aqui. Enquanto o povo me perguntar as coisas, eu venho aqui e pergunto, pode me processar 1000 vezes. Eu acho que a gente ainda tem uma Constituição, o direito de representar o povo, o direito de perguntar o que a gente acha, que às vezes nem tem resposta, o que a gente não sabe. Então, como que a gente não fica indignado com uma coisa dessa? Está lá, agora tem lá, né, algumas pessoas trabalhando, que eu não cheguei até elas lá dentro, acredito que não é de Itaú de Minas, tá? Que o emprego mesmo aqui, que iria gerar 60 empregos, 60, dentro de 1 ano. Eu não vi nenhum dentro de 1 ano e meio, quase. Então está lá o pessoal passando os arcão lá na ferragem e vai cobrir. Na toada, tá? Acho que todos me entendem o que é toada. É o pronunciado popular, mas eu sou do povo mesmo. Na toada que vai, e a foto que eles deram, que iria ter 2 barracão, da tríade, tudo, na toada que vai, daqui 20 anos eles acabam a obra lá. Daqui 20 anos. Com 3 pessoas, sei lá quantas lá, trabalhando lá do jeito que eles estão trabalhando. Agora, o senhor que está hoje como suplente aqui, representando o povo de Itaú de Minas, né? O senhor vê se eu não tenho o direito da indignação dessa defesa, em ver que em 1 ano e meio, quantas empresas poderiam estar atuando lá e gerando emprego? Quantas empresas poderiam estar gerando impostos? Falaram que essa empresa vai pagar não sei quanto imposto, mas nem o imposto de propriedade da escritura ela pagou. Será que não está na hora? Será, meu povo, que não está na hora de, em vez de querer condenar esse cidadão que defende vocês, será que não está na hora dos representantes do povo, os vereadores, fazer alguma coisa para que seja tomado esse terreno
e dado, sim, a empresas que vai gerar benefício para o nosso município? Será que não está na hora dos vereadores cumprir o papel deles como representante de vocês? Então, é essa a minha defesa. E volto a dizer, momento nenhum, falei, afirmei ou fiz alguma pergunta com segunda intenção. Quem sabe da intenção sou eu? Ou agora, será possível que tem presidente aí que adivinha até qual que é a minha intenção do que eu falo, do que eu penso em tudo mais? A minha intenção e indignação sempre foi de que foi feito, sim, um projeto de doação mal feito, mal doado e às pressas, coisas que não era preciso. E a pergunta que eu fiz foi repassada por um cidadão o qual eu represento. Ponto. Acabou. Não tem mais nada. Sobre símbolo, está aí, eu expliquei bem, o símbolo deve, eu também não posso afirmar, eu não faço como alguns que afirmam o que não sabe. Eu acredito que possa ter sido o meu filho que fez isso. Pois está aí que é fora do tempo da minha pronúncia naquele grupo de WhatsApp. Então, coisas que eu fiquei sabendo aqui, quando foi perguntado para mim. Eu nem tinha visto isso, nem tinha visto. Agora, eu falo aí, a vontade é tanto de me prejudicar que quer achar chifre na cabeça de égua. De tanta vontade que é de me prejudicar. Tanto, né? Muito obrigado. Eu termino as minhas colocações. Quero só registrar que foi feito um pedido de juntar documentos hoje, pela parte da manhã, para esse conselho. São documentos novos. E como foi relatado pela parte, né, a insurgência de novos nomes e tal, possíveis testemunhas, de fato, e como o procedimento segue a lei processual civil, eu quero fazer um requerimento, desde já, com fundamento no artigo 461, inciso 1 do Código de Processo Civil, onde que fala o seguinte: o juiz pode ordenar, de ofício ou requerimento da parte, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou de testemunhas. Então, é um requerimento feito pela defesa que seja inquirido o Etevaldo. Com relação à qualificação do Etevaldo, foi juntada uma declaração, uma escritura pública de declaração, contendo a qualificação e localização onde ele possa ser localizado para possível depoimento aqui nessa sindicância, nessa comissão. São essas ponderações que eu tenho para fazer e agradecer aí pela atenção dispensada de vocês. Para constar o requerimento do Dr. Juliano e reafirmar o compromisso que a gente fez na última reunião, que o que tiver dentro da lei, que a lei preconizar, a gente vai seguir à risca. Sendo assim, agradeço ao vereador Roberto pelo que foi falado, o Dr. Juliano, da defesa, o membro do conselho hoje presente, o Fabiano, que não pôde estar presente, a assessoria da casa, que também auxiliou nos trabalhos aqui, e sendo assim, determino o andamento do processo para alegações finais da defesa e posterior relatório.
Nada mais havendo a tratar, encerro. Pela ordem, presidente. O requerimento vai ser, como já está constado, vai ser apreciado. Mas eu não posso... Não, vamos constar a finalização, eu quero... pedindo a alegação da defesa. Enquanto isso, a gente vai fazer todo o rito que pede o requerimento que o senhor colocou aqui. Então, tá? justamente isso, eu não posso providenciar as alegações finais sem antes ser inquirido a testemunha. O prazo não vai ser aberto quando a gente não apreciar o requerimento do senhor. Só estou finalizando a sessão. O prazo das alegações não vai ser aberto enquanto a gente não resolver a questão que o senhor levantou. Perfeitamente. Determina o andamento do processo para alegações finais, de defesa e posterior relatório. Nada mais havendo a tratar, encerra os trabalhos da presente sessão. Boa tarde a todos.